Fala galera, beleza? Hoje a análise de Lembrança de Morrer de Álvares de Azevedo para o Paz 2. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, algumas considerações antes de analisar o poema são muito importantes. Tome nota. Álvares de Azevedo é um poeta da segunda geração do romantismo poesia. Importante lembrar que na prosa não teve fases, ok? Se eu fosse listar todas as características que você está vendo aí, ó, essa conversa ficaria gigante, assim como os autores também. Então você está vendo 2 cards para você ampliar o seu repertório sobre o romantismo. Corre lá e assiste, ok? O poema Lembrança de Morrer é um dos poemas, aliás, é o último poema da obra Lira dos 20 anos. Então, é de suma importância que você saiba do que se trata a obra de uma forma geral. Essa obra apresenta 2 faces de análise do comportamento humano. Isso, 2 faces, embora a obra tenha 3 partes. Então assista aí que vai te ajudar. A obra tem como principal característica a intertextualidade e, claro, a temática da morte de uma certa forma como tema central das 2 partes. Não poderia ser diferente. A menção aí, ó, a Shelley ou Mary Shelley. Talvez você não a conheça, mas provavelmente esse personagem mais famoso dela, sim, né? Então, o poema Lembrança de Morrer pertence à primeira parte de Lira dos 20 anos. Aliás, também a primeira face, nesse caso se coincidem. Inclusive, é o último poema dessa parte. O que isso contribui, Eurípides? Então, galera, a primeira parte nós analisamos como poemas mais puros e preocupados em apresentar essa sensibilidade, em alguns casos até essa infantilidade. Nessa primeira parte, nós chamamos Face de Ariel. A segunda parte já apresenta uma visão mais pesada da vida e algumas descrições um tanto intensas, irônicas, e é por isso que nós chamamos essa parte de Face de Caliban, personagens de Shakespeare. Aí, ó, faça seu dever de casa. Sabendo disso, entenda que o poema Lembrança de Morrer pertence a essa face mais meiga, se é que a gente pode dizer que o Álvares de Azevedo tinha essa face. Então, caso você queira conhecer mais, tem algumas sugestões para você aí, ó, se debruçar na obra desse gênio e ainda se divertir com Noite na Taverna, talvez uma das mais famosas obras do romantismo de um modo geral, ok? Mas vamos ao poema. Diferente de outros do Paz 2, esse poema não possui uma narrativa poética, ou seja, não tem exatamente uma história a ser contada, como a gente tem lá no Canto do Piaga, você está vendo aí, ou Ismália, do Afonso de Guimarães. Esse poema é uma espécie de julgamento de sua vida, ou melhor, confissões de um jovem entediado com a vida. Fique esperto. Nesse sentido, a gente pode dizer que esse poema apresenta a clássica visão de finitude, ou melhor, a clássica visão do mal do século, pois esses jovens tinham essa percepção de que a vida estava no seu fim. Vamos aos recortes das estrofes. Vou numerá-las para ficar mais fácil de você se localizar aí na leitura. São 12 estrofes. A primeira, talvez uma das mais cobradas em vestibular, o eu lírico pede que não chorem ao ver que ele morreu. Talvez por ele não ter nenhum valor social ou ser reconhecido, ou simplesmente pelo fato de que já era previsto, né, que ele fosse morrer. Na segunda, utilizando a ideia do locus horrendo, né, essa antítese aí, ó, reforça que não vale a pena morrer. Na terceira, ele apresenta a chegada, vamos dizer assim, feliz da morte. E por isso ele compara a vida ao tédio do deserto ou o pesadelo que se acaba ao toque do sineiro, né? Então a morte chegou de uma certa forma interessante. Lembra lá que em sonhos é um pouquinho diferente. Na quarta, temos então a apresentação do amor ou da mulher.
O eu lírico nos apresenta talvez uma de suas desilusões amorosas, e quem nunca passou por isso, né? E aí justifica a sua tristeza. E tem, claro, saudade dessa desilusão. Lembre-se que na segunda geração, a mulher é tida como um devaneio, em sonho, né, pessoal? Lembra aí das evasões. Algo inatingível e, nesse caso, um amor platônico. Claro que isso vai mudar, tá? Na terceira geração. Veja que ele narra aí a saudade. Na quinta estrofe, ele reconhece que a tristeza dele definhava a mãe. Nesse período, por exemplo, não havia o termo depressão, mas essa característica do isolamento social era muito forte. Morrer de tristeza seria hoje a depressão. Tome nota como temática aí, ó. Como você já sabe que o poema tem essa pegada mais pura, faz sentido reconhecer também a tristeza da mãe. Importante, ele fala da mãe em outros poemas da Lira, parte 1. Aí, ó. Na sexta, a preocupação em relatar a saudade do pai, de alguns poucos amigos e até, né, aqueles que não zombavam dele. Veja que ele tem aí uma característica também pesada. A saudade da casa não é algo novo. Esse saudosismo você já conhece em Casimiro de Abreu. Lembrando, inclusive, que ambos faziam parte da Sociedade Epicureia. Lembra? Não pegou? Pergunte aí seu professor de literatura e conheça algumas histórias curiosas desses jovens estudantes. Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Fica a dica. Na sétima estrofe, a imagem da mulher volta a ecoar. E como de costume, a percepção e vontade são reforçadas pela virgem que sonhei, mas nunca beijei. Ó, lembra aí do platonismo. Lembre-se que a mulher aqui é um devaneio. Na oitava estrofe, começamos a perceber um detalhe importante do poema, que é a presença da metalinguagem, pois mostra o desejo de viver com os amores, né? Mas nós sabemos que na época não era um tanto assim, né? Era bem complicado isso. Na nona estrofe, a presença da mulher é evocada, é chamada novamente, mas sempre reforça que ela é a Virgem dos sonhos errantes. Conte aí, quantas vezes ficamos aí, ó, divagando, imaginando a mulher que nunca teremos. Na décima estrofe, temos a concepção clara de que houve uma vontade de viver. E por isso a vontade que na lápide estivesse escrito aí, ó, foi poeta, sonhou e amor na vida. Irônico, talvez uma crítica à hipocrisia do romantismo naquela época. A gente nunca viu um registro ruim na lápide, mas sabemos que não foi bem assim, né? Continua dizendo que a sua alma amava, ou seja, era um sentimento não declarado, não podia expor a mulher. E na última, não menos importante, ele reforça que é chegada a hora da morte. Como você pode perceber, um poema característico e bem desenhado para a segunda geração. A linguagem, embora pra gente pareça rebuscada, mas para a época não era. Você já sabe as características, né? Algumas coisas são bem importantes de se destacar, tá bom? Tome nota. A figura da natureza horrenda é visível em vários versos. Essa é uma característica marcante do gosto pelo mórbido e aí a ênfase do sombrio. Essas palavras aí carregam essa ideia. A idealização da mulher é visível, porém o desejo é latente e declarado. Mas não podemos esquecer que nesse caso ela está nos sonhos. Veja que a evasão no sonho é a marca também desse poema, pois tudo pode no sonho. Lembra das evasões aí, ó. Até beijar a mulher. Lembra que ele não beijou, né? Essa visão idílica é outra característica marcante do texto. O eufemismo, para falar de morte, são os elementos marcantes do poema. Não que o lírico não queira chocar, o Álvares de Azevedo choca, inclusive, lá em Macar, Noite na Taverna, mas demonstrar as diversas possibilidades de explorar esse sentimento. Até porque a morte é cultuada. Então, Eurípides, o poema é elegíaco? Sim, a morte é o tema central e suas faces são apresentadas em forma de metáforas. Quanto à estrutura, são 12 estrofes escritas em decassílabos. Aliás, apenas um verso não apresenta a estrutura, que é assim como lá em Canto do Piaga, tudo bem? Mas isso não desqualifica a caracterização do poema. Mas considerando que só há um verso com a métrica diferente, podemos dizer que ele utiliza medida nova, tá bom? Quanto à estrutura da rima, você vai perceber que é a mesma utilizada em Canto do Piaga. Pois é, ó. O poema rima apenas os versos pares. Essa característica é muito comum nas músicas. O poema ganha ritmo e não fica aquele texto pesado e forçado, até porque a gente sabe que isso é uma característica mais do soneto, dado a rigidez técnica. Como os românticos agora buscam se expressar
né, buscam levar a sua arte, temos rimas brancas no poema, mas as palavras rimam nos versos pares e até no interior. Lembre-se o foco desses artistas. Bem, é isso aí. Você gostou? Ficou um pouco extenso e olha que eu fiz análise de uma forma geral das estrofes. Mas se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu vou respondendo. O que eu te peço aí, ó, é que você dê o seu joinha. Na descrição vou deixar o poema inteiro, assim como o link para você baixar a obra completa, Lira dos 20 anos, caso você queira mergulhar nesse universo sombrio do Álvaro de Azevedo. Lembra de novo aí, ó, deixa o seu like que ajuda demais na divulgação do canal e lembre-se, totalmente gratuito para você estudar para o PAS. Ok, galera? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.